Glória a Deus, glória ao Cristo vivo, glória ao Santo Messias, dado por nosso Senhor e Criador, para nossa salvação. Abra as vossas Bíblias no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Messias, o nosso Redentor e Salvador, que na unção do Teu Espírito Santo, meu Deus, o Senhor possa me dirigir através da Tua Palavra, para que o Teu povo possa entender, compreender e ouvir exatamente o que as Sagradas Escrituras quer lhe dizer, na unção divina do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo, meu Senhor, que nos convence, que nos converte, que nos firma, que nos fortalece, que nos lava, porque está escrito que aquele que crê em Ti, Senhor, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então é por isso, meu Deus, que nós estamos, Senhor, à disposição divina do Teu Espírito Santo, para nós compreendermos, para nós vivermos, para nós andarmos, para nós pensarmos, para nós vestirmos, para nós nos comportarmos. Doce graça do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja na vida de cada um de nós glorificado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes, precisamos entender algo de suma importância. Precisamos entender que as Escrituras Sagradas jamais se discernem fora das Escrituras Sagradas. Todas as perguntas das Escrituras Sagradas, as suas respostas estão nas Escrituras Sagradas. E todas as respostas às perguntas estão nas Escrituras Sagradas, como as perguntas, as suas respostas estarão nas Escrituras Sagradas. Não podemos aprender sobre as Escrituras Sagradas fora dela, porque está escrito: analisai, pois, as Escrituras, porque há de conter nelas o caminho que conduz à vida eterna. Então não podemos querer respostas da parte de Deus fora das Escrituras Sagradas. Não existe resposta de Deus fora das Escrituras Sagradas. Não existe perguntas de Deus fora das Escrituras Sagradas. Não existe direitos e deveres de um cristão fora das Escrituras Sagradas. É claro que nós temos a presença, a unção do Espírito Santo, que nos responde, que nos dirige, que nos orienta, que nos sustenta, que nos guia dentro das Escrituras Sagradas, ou nos traz um recado da parte do Senhor, uma direção da parte do Senhor. E toda a direção da parte do Senhor, por mais difícil e por mais estreita que seja,
tem fundamentos dentro das Escrituras Sagradas. Porque outrora não existia a Bíblia Sagrada completa. A Bíblia só existia o Antigo Testamento, os 5 livros, os 5 primeiros livros chamados a Torá. E Cristo, quando nasceu em forma de criança e cresceu e se desenvolveu e tornou-se um homem, fica notório que ele aprendeu com Deus através da Torá. Porque ele conhecia os ensinamentos dos profetas, ele conhecia os ensinamentos do Pentateuco, ele conhecia os mandamentos do Senhor, e ele sabia que acima de toda a autoridade de Deus estava a sua justiça. Está escrito que o trono do Criador subsiste por juízo e justiça. Juízo e justiça vêm e são a base dos sentimentos do verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, ele traz o sentimento de prudência, justiça, bondade, fé, mansidão, temperança, equilíbrio. O amor não concorda com o erro, o amor não concorda com a injustiça, o amor não concorda com a traição, o amor não concorda com a divisão, o amor não concorda com aquilo que não é justo e que é pecaminoso. O apóstolo Paulo, ele traz um grande alerta, uma grande exortação à congregação do Senhor, à casa de oração que estava na cidade de Filipos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor. O que é amor, irmãos? Muitos estão confundindo amor com sentimento carnal. Muitos estão confundindo amor com sentimento físico, com sentimento humano, de acordo com aquilo que aprendeu dos seus pais, da sua família, e aquilo que o mundo explora como um sentimento de maravilha, como um sentimento maravilhoso, como um sentimento bondoso, onde as pessoas acham que por amor elas podem fazer o certo e o errado, por amor ela pode fazer o que é bom e o que é mal, por amor elas podem fazer o que é mal e o que é ruim e o que é certo, mas não pode, porque o amor não é um sentimento físico, um sentimento natural. O amor é um sentimento espiritual que só pode ter, só podem conseguir, só pode exercer, só pode sentir esse amor aqueles que andam em Cristo, que veio do amor, porque está escrito que Deus é amor, e o amor enviou o amor ao mundo, para que todo aquele que crer no amor não pereça, não morra, não seja condenado, destruído eternamente, mas tenha vida eterna. Então o que é o amor? O amor é um sentimento de justiça dentro de cada um que está na presença de Deus. Porque as pessoas que estão fora de Cristo, fora da presença de Deus, fora da direção de Deus, elas pensam que tem dentro delas o amor, mas elas não têm, porque o verdadeiro amor não vem do homem, não vem da mulher, não vem do pai, não vem da mãe, vem de Deus. Os sentimentos que os pais nos dão e nos ensinam são sentimentos harmoniosos para nós nos colocarmos no nosso devido lugar de filhos. Então aprendemos com os nossos pais a sermos íntegros, honestos, decentes, direitos, produtivos, respeitosos
virtuosos, honrosos, valorosos. Por quê? Porque são lições morais que todo ser humano deveria ter, aprender e exercer desde a sua meninice. Mas nem todos os lares são como os meus, como o meu era. Nem todas as famílias são como todas iguais. Todas as famílias, cada família tem uma perspectiva de ensinamento, de direcionamento e de educação diferente. Então, quando nós olhamos de acordo às Escrituras Sagradas, nós vimos sim o verdadeiro amor e a verdadeira direção divina, que não tira, que não descarta ninguém, mas que coloca todos os seres viventes sobre a face da terra, novos e idosos, experientes e não experientes, jovens, moças, rapazes e todas as pessoas de acordo a um só propósito, que é o direcionamento perfeito das suas sagradas escrituras. Está escrito que Deus é amor. Se Deus é amor e eu estou em Deus, evidentemente que esse sentimento que vem da parte de Deus, produzido pelo Espírito Santo de Deus, é que faz com que eu sinta o que Deus sente, que eu pense como Deus pensa, que eu viva como Deus viva, não me colocando, querendo ser igual a Deus, mas vivendo como a forma, o modo e o ensino e a obediência que agrada ao Criador, pela direção e pela presença divina na minha vida do Espírito Santo. Se somos de Cristo e aceitamos a Cristo, temos que ter o mesmo sentimento de Cristo dentro de nós, porque se dissemos que andamos na luz e na luz estamos, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, do Cordeiro, do Salvador, do Messias, nos purifica de todo pecado. Mas estamos vendo por aí falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, que têm enganado a muitos e têm torcido, distorcido, mentido com a palavra do Eterno e ensinado às pessoas ensinamentos e doutrinas de homens, preceitos humanos e direcionamentos de demônios. Para quê? Para que as pessoas sigam o caminho da perdição e não o caminho da salvação, o caminho do mundo e não o caminho dos céus, o caminho da condenação e não o caminho da salvação, o caminho da perdição e não o caminho da libertação, o caminho da vaidade, do pecado, do pode tudo. Enquanto o Senhor diz: porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz ao reino dos céus. Mas o caminho da perdição é a porta larga. Por que o Senhor compara uma porta é larga e a outra porta é estreita? Por quê? Porque a porta que conduz à perdição não traz o negar a si mesmo. A porta que conduz à perdição não traz negar a sua vontade, os seus desejos negativos, os seus desejos pecaminosos, não. A porta larga diz que você pode entrar na presença do Eterno, do Criador, de qualquer maneira, do jeito que você está, e não tem problema não, porque o Senhor só quer a sua fé e o seu coração. O seu corpo pode viver de acordo com os desejos e as vontades mundanas que ele produz a cada dia. Já a porta estreita
está escrito que aquele que quiser vir após Cristo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que é o jugo de Cristo? É a responsabilidade da obediência à sã doutrina do Senhor e a santificação do espírito, da alma e do corpo, para que nós sejamos consagrados pelo Espírito Santo e possamos ser apresentados diante de Deus, na pessoa bendita do sumo pastor, do sumo sacerdote chamado Cristo, como uma ovelha lavada e remida dos pecados e santificados para entrar no reino dos céus pelas portas. E o apóstolo Paulo, servo de Cristo, vendo o perigo que as igrejas estavam correndo, passando e enfrentando com os falsos profetas, os falsos ensinamentos, as falsas filosofias, ele desperta a igreja de Filipos para que eles se lembrassem de que o Senhor, mesmo sendo Filho do Eterno, Filho do Criador, ele se humilhou na forma de homem, e da forma de homem ele se humilhou na forma de servo, e na forma de servo ele se humilhou na forma de dependente exclusivo do seu Senhor, do seu Deus e do seu Criador. Muitos estão vivendo nos dias de hoje como se Deus fosse seu empregado. Muitos estão vivendo nos dias de hoje como se Deus tivesse obrigação, pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, para trazer a remissão dos pecados, como se fosse um empreendimento social, material, e que você entra e dali você sai de acordo com todos os seus desejos sobre a sua vida. Não, meu amigo, minha amiga. Está em Cristo Jesus, está na presença de Cristo, entrar na presença do Salvador. É necessário que o primeiro passo que você precisa dar é da porta estreita para dentro. Quando você entra da porta estreita para dentro, a primeira coisa que o Criador, através do seu Filho, pede para você é renunciar à sua vontade, a si mesmo. É negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar sua vã maneira de viver, negar suas falsas religiões que você vivia outrora. Parar de ser escravo do diabo e passar a ser livre na presença do Criador, através do Salvador, o Messias. O segundo passo que você precisa dar é conhecer as Escrituras sagradas, que diz que aquele que crê no Messias será salvo, e aquele que não crê será condenado. Você precisa ser batizado, você precisa descer as águas do batismo depressa, para que você nasça de novo da água e do Espírito e seja diante do Criador uma nova criatura na pessoa de Cristo, o Salvador. Vendo o apóstolo Paulo e sentindo a pressão do Espírito Santo para zelo da congregação e daqueles que eram salvos, ele escreve: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Em outras palavras, se vocês são cristãos de verdade, se vocês estão servindo a Cristo de verdade, se vocês estão sentindo o mesmo que eu sinto, se você padece o mesmo que eu padeço, se você me ama como eu amo vocês, congregação, então complete o meu gozo. Como? Continuando a se guardar
do mundo, das suas concupiscências, das suas vaidades, dos seus pecados e de suas contaminações pela idolatria existente sobre a face da terra, disfarçada de diversões. As idolatrias estão disfarçadas de diversões. E as pessoas estão vivendo a idolatria dos cantores, a idolatria das cantoras, a idolatria dos filmes, a idolatria de todos aquilo que as pessoas amam mais do que o seu Senhor, amam mais do que a palavra do Criador, amam mais do que a salvação. Ei, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. E é assim que os dias de hoje estão. Glória ao Rei, glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse que houve em Cristo? Que sentimento é esse que houve no Salvador? Da onde podemos tirar esse sentimento? Da onde veio esse sentimento? Vamos ler lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 14. Glória ao Rei, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Livro de Provérbios, capítulo 14, glória a Deus. Quantos acharam, digo amém. Glória a Deus. Versículo 27. O temor do Criador é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, qual é o sentimento que Cristo tinha? Temor ao seu Pai, temor ao seu Deus, temor ao seu Criador. E por quê? Porque o temor ao Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. É por isso que havia sobre Cristo a vida, porque ele temia ao Senhor, e o temor ao Senhor é uma fonte de vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Cristo tinha o poder para dizer que ele era a vida? Por que Cristo tinha a vida? Por que Cristo falava sobre a vida? Para livrar os que estão sentenciados à morte, vivendo tragado e absolvido pelo pecado. O pecado é transgressão porque existe a lei. A lei são os mandamentos que diz que não deve idolatrar, adulterar, roubar, matar, que não deve cobiçar, que não deve mentir, que não deve ter outros deuses adiante de si, se lembrar do Senhor teu Deus que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
Então, se existe lei, existe transgressão. Se existe transgressão, existe pecado. E se o pecado é consumado, gera a morte, porque está escrito, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, por que o Senhor é uma fonte de vida? Porque ele teme a Deus. Está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem aqueles que lhe amam e lhe obedecem. E o que é que acontece quando as pessoas vivem no pecado? Provérbios 14, versículo 33 está escrito: no coração do prudente a sabedoria permanece. No coração do prudente a sabedoria permanece. Mas o que está no interior dos tolos, dos que não têm entendimento, dos que não têm direcionamento do Espírito, dos que não conhecem as Escrituras Sagradas, dos que não estão sujeitos e debaixo da obediência em Cristo, dos que não são iluminados, mas são trevas, dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, versículo 34 do 14 Provérbios. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O que é a justiça? A justiça é o Criador. A justiça são os seus mandamentos. A justiça é a sua palavra, as suas sagradas escrituras. Essa é a justiça, porque o homem que anda de acordo aos preceitos, aos mandamentos e às escrituras sagradas, ele se torna justo. Mas ele não se torna justo porque ele de si mesmo está em obediência, não. Ele se torna justo porque aquele que lhe justifica, chamado salvação, Salvador, Redentor, que é Cristo, ele nos salvou dos nossos pecados e pela salvação e regeneração no seu sangue dos nossos pecados, ele nos limpou e anulou contra nós a nossa condenação. Quando ele anulou contra nós a nossa condenação, então veio sobre nós salvação, e não por nossos próprios méritos ou por nós obedecermos, mas pela justificação com Deus, por sermos reconciliados com Deus, em outrora vivermos uma vida condenada pela prática e alimentação do pecado cotidianamente nos nossos corpos mortais. Então o Senhor nos chamou e disse: aquele que crê e for batizado será salvo. E nós aceitamos tão grande salvação e não fomos rebeldes à sua palavra, à sua direção e aos seus ensinamentos. Então o justo juiz, chamado Criador, nos salvou pelo nosso Redentor e advogado fiel, que veio justificar os que dantes se arrependeram dos seus maus caminhos, da sua vida mundana e pecaminosa sobre a face da terra. Então isso é entrar pela porta estreita, é negar a sua vontade, é negar os seus pecados, é negar os prazeres do mundo, é negar as ilusões mundanas, para se submeter à vontade de Cristo, à direção de Cristo, os ensinamentos de Cristo, ao reino de Cristo, mesmo vivendo ainda na terra. É uma questão de escolha. A justiça exalta os povos. O que é a justiça? É o reino de Deus sobre a face da terra. Você não vê, você não pega, você não sente, mas existe.
Mas existe, porque o que você sente é a unção poderosa e a presença divina do Espírito Santo, que pertence ao reino dos céus. Então é a prova viva de que o céu é real, na unção e presença divina do Espírito Santo, que confirma as escrituras sagradas e a veracidade de cada escrito sagrado, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nos dando a conhecer que o reino dos céus é real pelas escrituras sagradas, que nos revelam que os céus têm ruas de ouro, que tem um rio puro como de cristal, que tem um trono e habita na luz inacessível, que nunca vai se apagar, e que tem, aleluia, a arca do concerto lá no templo do Senhor sobre os céus, no seu tabernáculo santo e divino, que tem casas e mansões celestiais, porque está escrito no Evangelho de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, que é o céu, há muitas moradas. Então a sua morada, a minha morada e a morada daqueles que creem nas escrituras, nas sagradas escrituras, na sã doutrina, e santifica o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para um dia entrar no reino celestial. E por que tem que começar a se santificar aqui? Porque lá é santo e não entra pecado, não entra sujeira, não entra mentira, não entra adultério, não entra idolatria, lá não entra morte, não entra demônios. Lá é santo e está escrito: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Mas o pecado, o que homens e mulheres, autoridades constituídas em uma nação, em um país, em um estado, numa cidade, é a vergonha das nações, porque muitas vezes quem deveria ser o exemplo é o mau exemplo daquela cidade, daquele estado, daquele país. E por quê? Por causa do pecado. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O pecado é a vergonha das nações. E eu te pergunto neste momento, de que lado você está? Na prática do pecado, envergonhando a sua casa, envergonhando a sua família, envergonhando a sua própria vida em si mesmo, envergonhando a sua cidade, o seu estado, a sua nação, o seu país? Ou você está do lado daqueles que são justificados por Deus? Aleluia. Livro de aos Romanos capítulo 5 está escrito a partir do versículo 1: sendo pois justificados por Deus, aleluia, sendo pois justificados, aleluia, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é o reino celestial. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque é por isso que nós estamos abstenhados do pecado, não andamos no pecado, não praticamos o pecado, mesmo sendo pecadores e imerecedores do reino da glória de Deus. Mas nós estamos buscando, nós estamos esperando, nós estamos nos santificando, nós estamos nos alegrando, nós estamos chorando, nós estamos sorrindo,
nós estamos aflitos, mas não estamos abatidos, nós estamos felizes. Por quê? Porque no capítulo 5 de aos Romanos e no versículo 3 está escrito: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! É por isso que as pessoas não entendem que povo é esse, que esse povo não sai da igreja, esse povo não larga a Bíblia, esse povo anda diferente, se veste diferente, esse povo fala diferente, esse povo tem horas que dá uma rajada de língua diferente. É porque nós estamos peregrinando na terra, mas não somos terrenos, somos celestiais. É porque nós estamos por um pouco de tempo passando na terra, mas nosso reino, o nosso país não é carnal, não é terráqueo, não é terreno. O nosso céu, o nosso país, a nossa cidade está nos céus, onde habita o trono de glória de Deus, inabalável, inacessível, imensurável, infinito, glorioso, majestoso e maravilhoso. Oh, glória a Deus! Tendo sido, pois, justificados pela fé. Por que pela fé? Porque nós acreditamos no que a sã doutrina, que é o santo e puro ensinamento, nos fala nas Escrituras Sagradas, chamada Bíblia. Então nós acreditamos pela fé. O Criador usou seus santos profetas, o Criador usou seus santos homens, o Criador usou suas santas mulheres, escreveu a palavra, escreveu as Escrituras e deixou para aqueles que nele crê pela fé. Então eu não vejo, mas creio. Eu leio e acredito, porque não há nada mais santo, não há nada mais puro, não há nada mais maravilhoso, não há nada mais verdadeiro sobre a face da terra do que as Escrituras sagradas contidas nos 66 livros das suas sagradas Escrituras, porque elas são fiéis, elas são verdadeiras e dignas de toda aceitação. Por quê? Porque está escrito que fiel é a palavra. Então sejam vocês mentirosos, sejam vocês enganadores, sejam vocês detratores, sejam vocês fornicários, sejam vocês enganadores, mas a palavra não, ela é justa, ela é pura, ela é limpa, ela é fiel e ela é verdadeira e digna, e digna, e digna de toda aceitação, digna de toda aceitação. Eita, glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha aí. O temor do Senhor é uma fonte de vida que livra dos laços da morte. E o que teme ao Senhor está em Cristo, tem vida e paz na inclinação do Espírito. Porque o versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra o Criador, pois não é sujeita à lei do Criador, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Criador. Portanto, os que estão na carne, no pecado, na injustiça, no erro, na desobediência, na rebeldia, na iniquidade, na transgressão, a vontade do Criador, não podem agradar ao Criador, e o Criador não tem parte contigo, porque os que estão na carne não podem agradar ao Criador.
Mas aqueles que são justos, santos, limpos, tementes, fiéis e têm guardado a sã doutrina e a santificação, está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, do Criador, habita em vós. Digam glória a Deus, digam graças a Deus. O versículo 31 de Romanos 8 está escrito: que diremos, pois, estas coisas? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra você? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Criador? É o Criador quem os justifica. Olha aí a palavra confirmando. Eita glória! A glória andalaba xandarabacalabaçu. Xandarabacalabaxandarabacalabaçu. Xandarabacalabaxandarabacalabaçu. Vamos orar ao Senhor neste momento. Você que ouviu a palavra do Criador, você que ouviu a palavra do Redentor, do Salvador, arrependa-se nesta hora. E você que já é vivo, firme, santo, fiel, justo e verdadeiro, retenha firme a vossa confissão, porque está escrito no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 15: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como na provação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo, a voz de Deus lhe chamando a tão grande salvação, não endureçais os vossos corações. Por que os corações se endurecem? Por causa do pecado, por causa da negritude, por causa do seu erro, por causa da sua injustiça, e o coração se tranca para não aceitar a vida eterna. Mas ele está lhe dando a oportunidade, está dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Digam glória a Deus. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, para encerrar: porque a palavra do Criador é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, e não há criatura alguma encoberta diante do Criador. E não há criatura alguma encoberta diante do Criador. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O tribunal do Eterno está chegando. Todos hão de comparecer ante a sua presença, para cada um ser julgado de acordo das suas obras, para cada um dar conta diante do tribunal do Eterno, de acordo com o que praticou por meio do corpo, porque está escrito que aqueles que viveram sobre o pecado morrerão, perecerão, serão condenados, mas aqueles que dantes se arrependeram dos seus pecados, aceitaram a salvação como escape, e escapou pela sua vida, pela sua alma, na pessoa bendita de Cristo, na libertação e regeneração e santificação pela presença gloriosa e majestosa e divina do Espírito Santo, receberão a absolvição ante o tribunal de Cristo. Arrependam-se dos seus pecados, porque ninguém está encoberto diante do Senhor. Digam comigo: Senhor e eterno Salvador, neste momento eu te peço perdão
por todos os meus pecados. Ó Senhor, a tua palavra me lavou agora com poder, e eu reconheço, Senhor, que eu sou um necessitado, miserável, pecador. Ó meu Deus, escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo lá nos céus. Senhor, me fortaleça e derrama agora sobre a minha fraca pessoa a unção divina do teu Espírito Santo, para que eu tenha forças, Senhor, de prosseguir até o fim. Santo, justo, fiel e irrepreensível, para o grande dia da vida eterna. Digam amém, digam graças a Deus, amém, graças a Deus. Digam todos comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. De manhã despontar após noite escura, seus raios vêm a terra clarear. Assim o homem, quando aceita a palavra de Jesus, seu ser obscuro passa a desfrutar a luz. Qual nuvens negras que cobrem o infinito dos céus, não permitindo as estrelas o seu lindo brilhar. Assim o homem que conhece a verdade da cruz e a oculta, não pregando o amor de Jesus. A tempestade quer o barco no oceano afundar, mas este suporta e vai em seu porto ancorar. Assim o mundo tempestuoso quer o crente derrotar, porém resistindo em